Amém. Sim. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Amém? Esse assunto é um assunto assim que escandaliza muita gente. Falar sobre dízimo, falar sobre oferta, é um assunto que traz muita polêmica, porque fala assim, o dízimo é do Velho Testamento, nós estamos no tempo da graça, então não precisa mais dizimar. E eu sou sempre daquele tipo de pessoa que fala assim, vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vejo que tudo precisa ser julgado conforme a luz que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Eu gostaria de estar vendo alguma coisa sobre oferta primeiro, né? O que é oferta? Oferta é dar. Quando você está dando alguma coisa, você está ofertando. Eu estou dando um móvel que está lá na minha casa, que está obsoleto, eu estou dando para alguém. Aquilo está sendo uma oferta. Eu estou dando uma geladeira, eu comprei uma nova todo ano, ou para alguém que está precisando. Isso é uma oferta. Então a Bíblia, o conceito oferta, ela está ligada no sacrifício. Quando você dá alguma coisa que às vezes te vai fazer falta, é um sacrifício. Mas ele não deixa de ser uma oferta também, né? Quando você dá algo que custe alguma coisa, que tem um valor para você, como dinheiro, é uma oferta. Vamos fazer um levantamento de uma oferta aqui para ajudar o irmão que veio ministrar para nós aqui, por exemplo. Aquilo é um valor que você está ofertando, né? Nós encontramos em Malaquias capítulo 3, verso 8, que fala assim, no que nós te roubamos, Senhor? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, quando o povo de Deus não oferta, ele também rouba Deus. Nós encontramos os 3 magos, quando foi visitar Jesus, lá na manjedoura, quando ele nasceu. Obrigado, querido. Eles levaram oferta, ouro, incenso e mirra. São coisas preciosas, e eles entregaram para o menino Jesus. Quer dizer, o menino Jesus não, porque ele tinha acabado de nascer. Entregaram para José e Maria, para os seus pais. E aquilo, de uma certa forma, tinha um valor precioso. E para José e Maria, ajudou muito, porque eles estavam necessitados. Então nós encontramos em Paulo falando em Efésios capítulo 5 também, que Jesus, ele se entregou como oferta de sacrifício a Deus, como um cheiro suave. Ele entregou como oferta o seu corpo para ser crucificado. Então aqui existem alguns parâmetros, algumas passagens que eu separei, falando sobre oferta, tá? Outra situação também, no Velho Testamento agora, nós encontramos Davi, quando ele foi conversar com Araúna. Araúna era uma pessoa que tinha um sítio, uma fazenda, sei lá, e ele estava arando terra, e Davi, ele chega para Araúna e fala para ele que ele queria comprar os bois e o arado para fazer um sacrifício a Deus, fazer um holocausto ali, queimar aqueles animais como oferta de sacrifício. E Araúna vira para Davi e fala assim, pega meu senhor rei, pega esse animal, sacrifica esse animal e pega esse arado, esses varais, e usa e faça holocausto ao teu Deus. E Davi vira para Araúna e fala assim, eu não pego nada que não tenha um valor, coloca o valor no arado e no animal, senão eu não faço. E daí combinou com ele, e ele colocou um valor, e Davi pagou por aqueles animais, e fez o holocausto ali, para o Senhor, com preço, nada de graça, nada dado.
Então o sacrifício, a oferta, ela exige um valor. Nós encontramos também em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6, se você quiser abrir aí. Vocês estão anotando? Estou falando muito rápido, embora está sendo gravado também, tá? 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Nove, 6 a 7 diz assim: e digo isto, e o que semeia pouco, pouco também ceifará, ou colherá, né? E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo proposto no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que oferta com alegria, com aquele que dá com alegria. Então, a oferta, ela é uma atitude de louvor, ela é uma atitude voluntária. A oferta pode ser 1 centavo, como também a oferta pode ser um valor incalculável. Quando eu estipulo um valor, eu falo, gente, vamos aqui, cada um de vocês contribuir com R$5. Ele deixou de ser oferta, porque eu pus um valor. A oferta, ela não tem valor. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso e fala para nós essa noite: cada um contribua aquilo que está proposto no teu coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Lembrando, com Deus não se faz troca. Certo? Eu vou ofertar porque eu vou dar, depois Deus vai me dar 10 vezes mais. Não existe isso, não tem base para isso. Amém, queridos? Então isso é sobre oferta. Não tem muito o que se falar. Agora sobre dízimo. O conceito sobre a palavra dízimo. Dízimo é bíblico, Ademir? Sim, dízimo é bíblico. Dízimo realmente é 10%? Sim, o dízimo, a própria palavra dízimo, ela vem de 10%. É uma parte de 10%. Consiste em devolvermos ao Senhor a 10ª parte de tudo que Ele nos dá. Por que tem que ser 10%? Porque Deus é generoso. Porque Deus é bom conosco. Porque Deus, quando Ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que para que haja abundância e não haja falta de mantimento na minha casa, e a casa é a igreja dele, são vidas, nós encontramos que nós teríamos que dar tudo para Ele, e não 10%. Eu pergunto, você me responde. Quem é dono do ouro e da prata? É o Senhor. De quem é esse mundo e tudo que nele há? O que sobrou para nós? Você entende? Tudo é dele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós viemos nu para esse mundo e nós vamos voltar nu. Nem a roupa do corpo nós não vai levar. Nem esse corpo vai herdar a eternidade. Vai ficar ali para os bichinhos comer. Né? Nada trouxemos e nada vamos levar. Nós plantamos, nós colhemos, nós trabalhamos, nós recebemos, nós vendemos, nós vivemos, nós respiramos neste mundo, e Ele pede simplesmente 10% para nós, e 90% fica para nós fazer o que a gente quer. A gente faz o que a gente bem quiser com os nossos 90%, e Ele pede simplesmente os 10% para nós. Deus não é apenas Senhor de 10% das minhas finanças, Ele é Senhor de tudo. Quer produzimos
em nós fé e obediência nas áreas das finanças, quando nós entendemos o que o Senhor quer a respeito do dízimo, a respeito da oferta, tem um nenê chorando lá. Quando nós entendemos, isso se torna bênção para nós. Porque, amados, veja bem, vamos falar do Jamê, que nós o conhecemos, nós temos andado junto com ele, nós temos uma aliança com ele. Eu não vou lá para Moçambique. Eu não vou ministrar lá em Moçambique. Nem você vai. Mas nós podemos ofertar, o nosso dinheiro vai. Ou vai levar alguém, ou vai ajudar uma família lá. Você entende? Isso não é dízimo, isso já é uma oferta. Muitas vezes nós encontramos missionários que estão clamando, que estão pedindo uma ajuda financeira, alguma coisa. Então nós podemos ofertar com aquele propósito. Existem dois tipos de propósito na oferta de missões. Um, que a pessoa assume o compromisso de todo mês, a pessoa ela depende daquilo, ela conta com aquele dinheiro que nós vamos ofertar. Por exemplo, a igreja americana ajuda a aldeia Bacairi. Todo mês nós mandamos R$250 para eles. Então o Joaquim é o tesoureiro aqui da comunidade, todo mês, começo do mês a gente já manda. E ele é muito grato por esse valor. Agora existe a outra possibilidade de nós fazermos um levantamento único, específico, para aquele irmão missionário. Então aquele mês a gente vai ofertar, quer dizer, mês que vem eu não tenho compromisso com ele. Então já é um outro tipo de oferta. Entende? Mas, voltando no conceito de dízimo, se Deus é dono do ouro e da prata, Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Você concorda ou não? Deus não precisa. É nós que precisamos. É nós que precisamos de Deus. Mas Deus quer a nossa fé e obediência. Deus nos coloca esse propósito para ver se o nosso coração não está preso no dinheiro. Porque quando o Senhor fala assim, não servir a dois senhores, presta atenção, dois senhores, Ele coloca o dinheiro em igualdade com Ele. Ele coloca dois senhores, ou Deus ou as riquezas. Então, a quem que nós servimos? Quando se fala de ofertar, de dizimar, a pessoa fala, no meu bolso ninguém mexe. Ninguém mexe. Então você tem que tomar cuidado, que o seu Deus está sendo dinheiro. Porque se dói, se está preso ao dinheiro, é porque tem coisa que tem que ser tratada nessa área ainda. Entende? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, e não aquele que geme, aquele que fala, puxa vida, eu tenho que dar meu dinheiro. Então nós precisamos ter fé que Deus cuida de nós. O conceito do dízimo, veja bem, ele não vem da lei de Moisés. O conceito de dízimo, alguns dizem assim, essa coisa de dízimo, ela vem da lei. E nós não estamos presos na lei. Então eu não preciso dar dízimo. Está certo isso? Não. Isso é um conceito errado. Isso é uma coisa que é um engano, pois a lei ela estabelece o dízimo como uma ordenança. No tempo de Moisés era lei, era obrigado a dar o dízimo, sustentava o povo levita. O povo levita só cuidava da arca, do templo, e eles louvavam ao Senhor, cantavam ao Senhor, eles eram músicos, e eles não plantavam, não colhiam, não faziam nada. E os irmãos colhiam dos seus mantimentos na roça e trazia 10% de tudo que era colhido. E sustentava o povo levita. Isso era lei. Embora ninguém deve dar o dízimo por obrigação.
nós temos que dar de coração. Mas o dízimo, ele é existente antes da lei. Antes que a lei existisse, 700 anos antes da lei, nós encontramos 2 lugares na Bíblia que falam sobre o dízimo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 14. No verso 18 a 20. Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, a palavra Salém significa rei de paz. A palavra Salém também ela vem de uma derivação, não 100% de certeza, mas da palavra Jerusalém, mais para frente estabelecida. Então, voltando. E Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Olha só, 700 anos antes de Moisés, já estava mostrando a ceia do Senhor. Pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiro versículo que fala sobre dízimo na Bíblia. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 28 de Gênesis, nós encontramos o neto de Abraão, chamado Jacó, e ao qual Deus muda o nome dele para Israel. Gênesis capítulo 28, no verso 22. Aqui ele está falando sobre Betel. Lembra aquela passagem que Jacó estava andando pelo caminho, e vai entardecendo, ele pega uma pedra e coloca como travesseiro e deita. E ele tem uma visão, ele vê uma escada do céu apoiando na terra e os anjos subindo e descendo. E ele fala: aqui é a porta do céu. Eu vi o céu, a entrada para o céu. E ele coloca o lugar de Betel. E ele fala, verso 22, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, queridos, o dízimo ele é antes da lei. A lei foi estabelecida nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, está lá relatado. E nós já estudamos aqui a respeito do dízimo. Então, vamos falar assim que dízimo é coisa da lei? Não, ele é antes da lei. Vamos em frente. Então, Melquisedeque, ele era um rei, ele não precisava ser sustentado por Abraão, é um rei afortunado. Abraão ele dá o dízimo num sinal de reconhecimento e soberania e autoridade de Melquisedeque. Melquisedeque é a figura de Jesus Cristo. Lá no passado já estava mostrando Jesus Cristo. No entanto, ele vem com pão e vinho ali. É lindo, né? Você estudando, você fala, puxa vida, tem lógica. Nem era uma exigência de Deus dar o dízimo. Abraão, ele deu espontaneamente. Ele foi voluntário em dar. E mais tarde a gente vê o exemplo de Jacó, que também deu o dízimo, quando ele teve uma revelação da casa de Deus. E ele fez um voto com o Senhor que ele ia dizimar tudo que ele possuía. Então são 2 expressões aí, né? E as bênçãos de Deus para aquelas pessoas que são dizimistas, né? Eu quero mostrar aqui que não é que se você der o dízimo, Deus vai enriquecer você. Veja bem, querido, não estou falando nada disso. Né? Aquilo que eu falei a princípio, não se faz troca com Deus. E todos os problemas financeiros na minha vida vai resolver
Então eu vou ser fiel no dízimo, não vou ter problema financeiro na minha vida. Não, querido, você vai continuar usando o seu cartão de crédito, no dia da fatura você tem que ter o dinheiro para pagar. Entendeu? Não vai descer um anjo do céu e vai falar, paga a fatura sua. Não. Não vai acontecer que você vai andar na rua e você vai achar um pacotinho de dinheiro para pagar a sua fatura do cartão. Não. Deus é Deus. Se você fez a sua conta, você tem que administrar direitinho para pagar. Tá bom, querido? Não é que esse coração não é com esse coração de que meus problemas financeiros vai ser resolvidos se eu der o dízimo, que eu tenho que dar o dízimo, devolver o dízimo para o Senhor. Não. Vamos ver um outro princípio, né? Então vamos ver agora mais no Novo Testamento. O que o Novo Testamento, a Nova Aliança, ensina a respeito do dízimo? Vamos lá para Mateus, vamos ver o que Jesus fala aqui, Mateus 23, 23. Diz assim, é Jesus falando, e ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. O quê? Dar o dízimo. E omitir aquelas? A misericórdia, o juízo e a fé? Então nós encontramos que os fariseus e os escribas eram dizimistas. Eles eram fiéis no dízimo. Por quê? Eles estavam seguindo a lei. E Jesus, ele fala aqui que eles não devem parar, eles devem continuar sendo dizimistas. Porém, eles têm que exercer a misericórdia, o juízo, a importância da lei, né? O juízo, a misericórdia e a fé. Então os fariseus, ele tinha que manter essa posição. E ele continua dizendo aqui, né? Não há uma ordem, mas há uma referência de que o Senhor Jesus Cristo, ele concorda com a entrega do dízimo por parte dos escribas e fariseus. Presta atenção, não há uma ênfase clara no Novo Testamento sobre o dízimo. O ensino do Novo Testamento, ele fala sobre generosidade, ele fala sobre fidelidade. Não vai destacar o dízimo. A única passagem que ele mostra é aqui, depois ela é repetida que nós lemos aqui em Mateus 23, 23, depois ela é repetida acho que em Marcos, né? Que fala sobre o dízimo, que Jesus adverte os escribas e fariseus. Mas volta aqui em Mateus capítulo 5, verso 20. Então, os escribas e os fariseus eram dizimistas. Amém? Entenderam? Mas olha o que Jesus fala aqui nas bem-aventuranças. E nós estudamos isso recentemente sobre as bem-aventuranças. Mateus 5, verso 20. E ele fala assim: porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, se os escribas, eles eram dizimistas, fiéis, nós temos que ser mais do que ele. Nós temos que exceder, não somente os dízimos, mas nós temos que ofertar também. Nós temos que usar de generosidade. Vamos ver aqui mais algumas coisas aqui. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho que algumas delas cabem na sua cabeça, que você gostaria de fazer. Então, eu tenho as perguntas e tenho as respostas aqui. Eu vejo que não é interessante a gente entrar em discussão se o dízimo é do Novo Testamento, é do Velho Testamento,
nós temos que entender que o nosso tema ele é generosidade e fidelidade. Porque nós temos despesa. Assim como você tem despesa na sua casa, você tem água, você tem luz, você tem internet, você tem a despesa do supermercado. Semanalmente você tem que ir no varejão, você tem que comprar uma carninha. Você tem as suas despesas. Nós, na nossa comunidade, também nós temos as despesas. Nós temos água, nós temos luz, nós temos aluguel, né? Aqui não tem internet não, né? Mas nós temos água, né? Quali Água nos abastece aqui. Nós temos produto de limpeza, nós temos um casal que limpa o nosso salão toda semana, né? Ele também tem um valor que ele recebe por faxina. Tudo existe despesa e tudo precisa de dinheiro. Se a gente for falar para vocês assim, que as nossas ofertas que entrado aqui, as ofertas aqui tem vezes que não dá nem para pagar energia. Nem para pagar a energia não dá. Às vezes dá. Então os dízimos, eles entram nessa parte para a gente ajudar. As despesas na salinha, né? De vez em quando tira lá uma pancada de xerox, compra algumas coisas para as crianças, dá um mimo para elas. Então a gente não pede. Você pode ver que eu tenho isso comigo, eu não gosto de pedir dinheiro. Eu me lembro a única vez, acho que 2 vezes que eu pedi dinheiro foi quando a gente reformou esse salão inteiro, que a gente colocou calha, que a gente resolveu pintar ele por dentro e por fora, e quando a gente fez os 2 sanitários novos e colocamos todas essas divisórias, eu pedi, né? E a segunda vez quando a gente deu uma mexida no som, nós gastamos 19 mil reais com esse som aqui, né? Fora a bateria que a gente enclausurou ela depois, né? Então tudo vai dinheiro. Mas por que eu não peço? Porque vocês têm sido fiel no dízimo. Vocês têm sido fiel. Nós temos pago todas as nossas despesas e tem dado para a gente fazer. Agora quando eu peço porque a corda esticou não dá mesmo, né? Então a gente também não tem vergonha de falar. Mudando de assunto, se você for no YouTube e perguntar sobre o dízimo, você vai encontrar diversos estudos, e às vezes até pessoa conceituada falando sobre dízimo. Você vai encontrar pessoa falando que o dízimo é de Deus, que no tempo da graça nós temos que dizimar, nós temos que fazer, ser fiel na congregação que o Senhor nos chamou. E também você vai encontrar no YouTube pessoas falando, não, o dízimo não é de Deus, eu provo para você que o dízimo não dá na Bíblia. Então você vai escutar aquilo que você quer no YouTube. E é um grande perigo. Você vai encontrar pessoas também pedindo para você mandar o dízimo para ele. Ele põe o número da conta do banco lá e fala, deposita aqui, ó. Então, o YouTube, queridos, é um perigo. Entenda o que eu estou te falando. Tem muita coisa boa no YouTube, tá? Eu assisto, a gente cresce, a gente é edificado, mas também no YouTube você assiste aquilo que você quer. Você vai falar sobre dízimo, você digita lá, quero escutar o Silas Malafaia falando sobre dízimo. Você vai escutar ele falando. Eu quero escutar o Edir Macedo falando sobre dízimo. Você vai escutar o Edir Macedo. Eu quero escutar o Jamê falando. Você vai encontrar o Jamê falando. Entende? Então você escuta aquilo que você quer ouvir. É um perigo. É um perigo. Porque confunde a sua cabeça e daqui a pouco você não sabe nem quem você acredita mais. Eu falo para você que você tem que ficar firme, confiante e com compromisso aonde Deus te chamou e aquilo que o Senhor tem te revelado, porque você conhece a minha vida, você não conhece a vida daquele que está do lado de lá na tela do computador. Você não sabe da vida dele, da história dele, mas você sabe da minha história, você sabe da minha vida como pastor. Entende? Aqui você tem liberdade de falar assim, Beth, eu quero ver o relatório desse mês aqui. A Beth abre e mostra.
Você vai ver quanto entrou, quanto saiu, onde foi cada centavo do dinheiro aqui. Nós somos fiéis, 100% do que entra é registrado no escritório de contabilidade. Foi um conselho do meu contador. Ademir, do jeito que você é certo e é sério, não deixa nada para trás. Tudo que entra, marca, registra, mostra aqui. O dia que você não for mais pastor, outro assumir, ele pode pegar esse relatório e ele não vai encontrar nenhuma falha sua. Isso nós fizemos com a diretoria, reuni a diretoria da comunidade aqui, e todo mundo 100% houve paz no coração e foi unânime comigo. Eu falei, eu não quero deixar nada. No entanto, eu nem sei direito o que entra, o que sai, porque eu confio plenamente no Joaquim, na Beth, né? E eles fazem todos os relatórios, tudo aí e tal, e me mandam o relatório uma vez por mês. Só um resumo do que entrou, do que não entrou, a relação de quem dizimou, de quanto, quem dizimou, o nome da pessoa, pronto, acabou. É assim que a gente vive em paz. Não tenho nada a reclamar. E tenho plena confiança. Ou seja, você entrega e descansa. O presbítero e os diáconos cuidam dessa parte. Então, toda a família, aquilo que eu falei, né? Nós temos orçamento. Em Atos 4:24, se você quiser ver aí, olha de que forma que era entregado os dízimos naquele tempo que Jesus tinha sido crucificado e a igreja foi revestida de poder. E aqui em Atos 4:34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos aqueles que possuíam herdades ou casas, eles vendendo, ele trazia o preço que fora vendido e depositava ao pé dos apóstolos. Entregava para os apóstolos que administravam tudo aquilo que entrava na comunidade. E era repartido a necessidade de cada um. Aqui é uma situação que eles estavam vivendo. Vendia sua propriedade, quem tinha duas, talvez vendia uma, trazia, repartia. Talvez naquela ocasião existia muitos necessitados, a ponto deles fazerem isso. É que nem na nossa comunidade. Hoje, acho que a gente está ajudando uma família que está passando necessidade, que está desempregado, que precisa de uma cesta básica. Mas já teve tempo aí que nós tínhamos 8, 9 famílias desempregadas, e nós estávamos suprindo toda a necessidade de cada um. E nem por isso vocês não ficaram sabendo, e nós não pedimos dinheiro mais, não fizemos convocação. Porque o que estava entrando, estava dando para suprir a necessidade desses irmãos. Entende? Teve um tempo que nós passamos que, graças a Deus, não tinha ninguém desempregado na congregação. E a gente tem uma reservinha, a gente tem uma poupancinha, um valorzinho guardado lá. Que se algum mês faltar, pelo menos dinheiro para aluguel a gente tem. Entende? Então é assim que a gente vai administrando. Então nós temos que confiar nos homens que Deus colocou, levantou, que administram os nossos dízimos. Você faz a sua parte de fidelidade, você traz aquilo que a sua parte de dízimo e oferta. Porque nós temos um vínculo de aliança um com o outro, né?
Outra pergunta: o que fazer quando um irmão não entregou o dízimo? Eu cuido lá daquele casal, daquela família, ele não deu o dízimo, eu fiquei sabendo que ele não deu. O que eu faço? Né? Esse irmão, ele tem que pagar o dízimo atrasado? Se ele pode e quer entregar, então não tem problema. Ele põe o dízimo em dia e vamos tocar daqui para frente. Se ele não pode, se ele não quer acertar o atrasado, também não tem problema. O importante é daqui para frente. Porque no discipulado é ensinado sobre os dízimos e oferta. No discipulado, se você pegar as revistinhas dos fundamentos, fé e obediência, vai chegar na parte de dízimo e oferta e você vai receber a instrução lá. E é daquela forma que a gente crê. E é daquela forma que a gente vive. Uma oferta de convocação. Por exemplo, nós falamos aqui, irmãos, semana que vem, como nós já fizemos, você vai orar a Deus e você vai trazer uma oferta voluntária. Nós vamos fazer um levantamento de uma oferta aqui para suprir a necessidade no irmão. A pergunta é: eu posso tirar essa oferta para dar para o irmão do meu dízimo? Né? De repente você pode estar com uma pergunta assim. A resposta é não. O dízimo é uma coisa, a oferta é outra coisa. São duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. A oferta ela é voluntária. O dízimo ele é um padrão, ele é ele é uma referência 10%. Acho que o Cresa já ouviu isso. Tem um irmão muito bem sucedido, acho que é o dono da Colinos, né? E o dízimo dele era 90% do que ele ganhava, e ele ficava com 10%, de tanto que ele tinha. E ele ajudou muitos, não só a congregação de onde ele estava, mas ele ajudou outras nações a estabelecer igreja, a enviar missionários, a ganhar almas para Jesus. Então o dízimo é uma referência, os 10%. Você pode dar mais? Pode. Mas eu posso dar menos também? Pode. Aquilo que está no teu coração. Aquilo que está no teu coração é você e Deus, não é você, eu e Deus. Você não vai prestar conta para mim. Você vai dar conta para Deus. Entende? Então os 10%, a palavra dízimo, ela é dos 10%, né? Então você não pode tirar do dízimo para dar uma oferta. Se o dízimo cobrisse a necessidade, nós não ia fazer uma convocação, como eu estou falando aqui. Como se a gente tem um dinheiro, para que nós vamos fazer a convocação? Vamos usar o dinheiro que a gente tem. Se a gente está dando oportunidade para vocês ofertar, é porque nós precisamos. Você entende? Então você dá o dízimo, né? E dá uma oferta específica nesse assunto aí. Eu entreguei meu dízimo, eu cumpri a minha obrigação, não importa o que eles vão fazer com isso, mesmo que o pastor seja ladrão. Eu dei meu dízimo lá, eu fiz a minha obrigação, eu estou em paz com Deus. O que eles vão fazer lá, se o pastor enfiar no bolso dele, são situações que tem. Esse raciocínio está errado em alguns pontos. Entregar o dízimo como obrigação religiosa é vazia. Não é uma obrigação você dar, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É uma oferta, é uma oferta de louvor. Você dizimar, é prazeroso. Se você olhar, quando Davi fez o templo de Salomão, né? Naquele tempo, as pessoas ofertaram. Davi ofertou a parte dele como rei, e depois ele ofertou como Davi. Ele ofertou 2 vezes. E ele faz uma oração a Deus,
tão contente, tão alegre, agradecendo a Deus que o povo voluntariamente trouxe tantos presentes para a casa de Deus, de tanta oferta que o povo deu, e com um coração tão regozijante, que Davi, de uma certa forma, ele fica até emocionado, de ver como o povo era generoso em dar. Então não deu somente o dízimo, entende? Então é um coração assim que eu vejo que nós temos que aprender. A entrega do dízimo para pessoas que eu não tenho vínculo, também não faz parte do projeto de Deus. É aquilo que eu falei recentemente. Eu conheço o Silas Malafaia de televisão. Eu nunca cumprimentei ele, nunca vi ele pessoalmente. E muito menos dei um abraço nele. Eu conheço pessoas que davam o dízimo para pastores de televisão. E aonde ele congregava, ele não dava o dízimo, porque ele não gostava do pastor dele. Eu falei, gente, peraí, então você precisa conversar com o seu pastor, você precisa se acertar com ele. Agora, se você não concorda com ele, então saia debaixo da autoridade dele, vai congregar em outro lugar. Mas, mandar dízimo lá? Está errado. A entrega do dízimo para pessoas desonestas, ou pessoas que eu não conheço, é outro erro. O dízimo não é uma extensão da minha vida, mas ela faz parte do meu todo para com Deus. É eu e Deus. É em obediência a Deus. Nessa relação saudável, os irmãos têm a liberdade de perguntar, aquilo que eu falei, quanto à utilização dos recursos. Quer dizer, não é que você vai fazer uma fiscalização, vou fazer uma auditoria para ver onde está indo o dinheiro da congregação. Não. Mas você tem liberdade de perguntar. Se você é uma pessoa fiel, comprometida com a congregação, você tem liberdade de perguntar. Todos nós temos. Não tem nada que esconder. Amém, queridos? Quem não dá o dízimo está pecando? O que você acha? Existe o pecado da avareza, sim. Meu dízimo ninguém mexe, ninguém me toca, Meu dízimo é meu. Esquece. Então precisa ver se seu coração não está preso no dinheiro, se o seu coração não está tendo uma avareza. A falta de generosidade em todos os recursos para si mesmo, isso é avareza. Alguém pode fazer parte de uma comunidade no qual não se tem a prática de entrega dos dízimos regularmente, mas essa pessoa, quando é convocado, às vezes ela dá muito mais do que o dízimo. Então tem congregação que age dessa forma. Eles estão bem, está bem suprido, não tem necessidade dos irmãos darem os dízimos constantemente, embora dão, uma minoria, mas quando chama uma convocação, ele não tem dificuldade nenhuma em enfiar a mão no bolso e pá. Então são situações, Não é o nosso caso aqui, é algum exemplo, Agora, aquele que não dá o dízimo por causa da avareza, nesse caso é pecado sim. É pecado. Outro entrega o dízimo por interesse e gerencia todo o restante. Esse também peca. Eu lembro de uma ocasião, não nessa congregação, numa outra congregação, a irmã estava incomodada, o casal estava incomodado com a cor do salão. E ela chegou para o pastor e falou assim, pastor, olha, eu vou quanta tinta vai para pintar aqui? O irmão falou assim, vai uma tinta para pintar a parte de baixo, vai uma lata e outra lata para pintar a parte de cima. Tá bom, eu vou comprar 2 cores que eu quero, mas eu quero que você pinta o salão, eu vou doar a tinta. O casal queria mudar a cor do salão, porque ele estava incomodado com a cor do salão, mas ele queria gerenciar, ele queria mandar, ele queria que fizesse do gosto dele.
Quer dizer, e o resto da congregação? Aqui, Wilson, você que está chegando agora, você que chegou agora, os irmãos falam que eu pintei de verde porque eu sou palmeirense. Posso com isso? Nada a ver, foi pintado, já estava assim, a gente simplesmente conservou a cor. Mas ninguém protestou eu, né, Laura? Bolsonaro também é, hein? Bolsonaro usa todas as cores. Mas você está entendendo que existem situações de pessoas e pessoas. O fato deles não concordar, eles queriam mudar a cor interna do salão para satisfazer o ego dele. Não é assim as coisas. Tudo tem que ser conversado. Então, foi falado para a irmã, não, muito obrigado, pode ficar com o seu dinheiro, não precisa comprar cor de tinta não, mesmo porque o salão não precisa ser pintado, né? Na ocasião foi falado para essa pessoa, nessa congregação aí. Então são coisas que a pessoa quer administrar, são coisas que não é inviável, né? Agora, se vocês fazem parte de uma congregação que regularmente, né, mensalmente, a pessoa devolve o dízimo, ela deve ser classificado, se ela não entrega o dízimo, ela deve ser classificada como uma pessoa fora de ordem, porque tudo, aquilo que eu estou falando, tudo é com dinheiro de dízimo, né? A prioridade, o dízimo, é para que não haja falta de mantimento. Então, está tudo abastecido, ninguém está passando necessidade, não. Então o dinheiro que sobra, a gente comprou ar-condicionado, a gente comprou mais cadeiras, a gente pintou o salão, a gente tinha um problema horrível, muito ruim, de umidade na salinha das crianças, nós resolvemos azulejar tudo lá dentro, e assim fizemos. Nós vimos a necessidade de fazer uma cozinha, a gente fez uma cozinha muito boa para nós aí, mas ninguém ficou descoberto sem mantimento. Vocês entendem? A prioridade estava suprida. Então essas coisas secundárias foram feitas. Compramos 2 geladeirinhas novas para bebedouro, fizemos o fraldário. Deu, estava sobrando, resolvemos fazer o som. Tudo muito bem estudado, com muita cautela. E sempre com o pé no chão, sem fazer loucura. Agora, a importância da fidelidade da parte dos irmãos. Vocês entendem aonde que vocês entram nessa parte? A gente simplesmente vai administrando, vez após vez, tudo no devido à sua ordem. E nesse caso, nós vamos ensinando nossos filhos a viver assim, e os discípulos que Deus vai colocando nas nossas mãos, também nós vamos ensinando essa parte do dízimo. Conforme o seu tamanho, a sua necessidade, o seu grau de entendimento, nós vamos ensinando essa prática da entrega do dízimo e ter uma vida generosa. Amém, querido? Nós devemos fiscalizar a entrega dos dízimos. Veja bem, nós aqui na nossa comunidade, ali do lado daquele bebedouro, onde o David está de pé lá, tem uma caixinha, os envelopes ficam ali. E você vai ver que pede o nome da pessoa, o nome de quem está devolvendo o dízimo. Por que a gente pede o nome? Para a gente saber quem dizimou. Eu não olho o valor. Se a pessoa esse mês ela deu R$200, mês seguinte ela deu R$20, eu não vou olhar isso daí. É ela e Deus. Eu só quero saber se ela está sendo fiel todo mês. É isso que eu olho. Eu, como presbítero, olho isso. O Joaquim já olha os números, né? Ele já olha os números porque alguém tem que olhar os números. Ele precisa olhar para ver o quanto entrou, quanto saiu e fazendo as suas matemáticas aí. Mas nós colocamos os nomes. Tem congregação que já vem o nome escrito à máquina, bonitinho ali tudo, como etiqueta tal. Então a pessoa põe o dízimo lá, ela traz o dízimo e aquele envelope volta para ela mês que vem. Ela usa sempre o mesmo envelope, né?
mas a gente não tem essa prática. Não está errada a parte deles também, assim como eu vejo que a nossa também não está. Mas é importante colocar o nome. É importante colocar o nome, não tem que se esconder. Eu vejo que a gente tem uma vida bem transparente, né? Isso faz parte do nosso ensino de acompanhamento no discipulado também. Não é intenção de cobrar, não. Quem dá o dízimo, quem dá uma oferta, recebe de volta? É verdade isso? Sim, a Bíblia ela fala sobre isso, né? Vamos ver alguma coisa lá em Lucas, capítulo 6. Lucas 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no seu regaço, que quer dizer, sentado, tranquilo, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, aquele que dá, recebe, né? Quer ver? Paulo também fala em 2 Coríntios 9, Segundo Coríntios 9, verso 6. A gente já leu, né? E eu digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia em abundância colherá. A lei é da semeadura. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Não quer dizer que você vai dar 10, que Deus vai devolver para você 100. Não é isso. Não existe essa promessa, né? Mas existe a lei da semeadura. Se há abuso nessa área, com pastores manipulando a fé das pessoas, ou com pessoas interessadas tanto negociar com Deus, isso não anula a verdade da Bíblia. E isso não se aplica somente à entrega de dízimos e oferta, mas na administração do restante, que fica na nossa mão, né? Os 90% no sentido de repartir com outros, aquilo desde que haja uma necessidade. Por exemplo, no nosso caso aqui, se nós convidamos um pastor para vir pregar aqui, seja quem for, a gente convidou, a gente dá uma oferta para ele. Nós entendemos que não que a pessoa peça, mas a gente entende que a pessoa tem despesa para vir aqui. Então, por exemplo, o Jamil, ele sai lá de Jundiaí, ele vai pagar 2 pedágios para vir e 2 para voltar, tem a distância, 90 quilômetros, para vir, 90 para voltar, 180 quilômetros, mais um pouco, 200 quilômetros, né, para vir da casa dele aqui. Ele vem com o maior bom coração, mas é nós que estamos precisando, é nós que queremos receber da palavra, é nós que convidamos. Então, por que a gente não dá uma oferta para ele? A gente sabe que ele vive do ministério, ele vive disso, então a gente dá uma oferta para ele. Vocês entendem? De repente nós convida, que nem nós trouxemos o Jacemã recentemente, nós levantamos uma oferta para ele, nós pagamos a viagem dele, vindo e volta, ele ficou hospedado na minha casa, porque eu vejo que irmão não dorme em hotel, se ele é meu irmão, ele dorme na minha casa, você entende? Se vem 2 casais, dorme um na minha casa, dorme outro na casa de outro, se eu não der para mim receber, eu vou pedir aqui alguém, vou conversar em particular com alguém, mas a gente não manda gente para o hotel. Quem vai para o hotel é técnico de empresa, quem vai para o hotel é pessoas
a negócios, a serviço, mas meu irmão mandar para o hotel, eu não tenho coragem, entende? Meu irmão dorme na minha cama, come na minha mesa, o que eu tiver ele come. Isso é irmão, nós somos uma família, gente, você entende? Não vou mandar a pessoa para o hotel. Mas, como nós trouxemos em parceria com o Francisco de Campinas, nós combinamos, a passagem era, nós a igreja americana pagou metade, e o irmão lá pagou outra metade, entende? E nós levantamos uma oferta e damos para ele aqui. E lá o Chico, não sei se deu oferta para ele ou não, né? Eu acredito que sim também. Mas, quando nós trouxemos Daniel de Souza, mesma coisa. Ficou na minha casa, nós recepcionamos ele lá, reunimos alguns discípulos lá também, e também demos uma oferta para ele. O Azaf, quando veio, e assim sucessivamente, cada um dos irmãos. Você pode ver, se tem algum irmão aqui, a gente não faz o levantamento de oferta, não vamos falar, vamos fazer um levantamento de oferta para o irmão Odenir, que está aqui, né? Odenir. Não, mas você pode saber que a gente está dando algo mais para ele. E você sabendo disso, você pode ofertar também. A gente não vai falar na frente dele, né? Mas você também pode estar ofertando. Vocês entendem? Vocês entendem assim ou não? Quando nós fazemos o encontro de pastores, que às vezes traz o Jorge Metian, que ele vem de Buenos Aires, o Christian, né? Vem da Bolívia, ou às vezes traz algum americano, traz algum canadense, os irmãos que vêm de fora, é levantado uma oferta para os irmãos também. Porque é a gente que quer receber, a gente que está precisando. Entende? O encontro de jovens lá em Serra Negra, quando trazem os irmãos de fora também, é incluído, é feito um levantamento de oferta. Não sei se faz lá no acampamento, acho que não faz, né? Faz? Então, faz um levantamento de oferta. Por quê? Para suprir a necessidade, porque tem despesa. Não é somente comes e bebe. Até o som que está lá, a gente não vai arrancar o som, a aparelhagem de som nossa aqui, vamos levar lá no acampamento. Não. A aparelhagem de som, ela é alugada. Não é som. É um som igual o nosso aqui, uma coisa simples, para fazer um barulho lá, para alguém falar no microfone, né? Mas tudo tem um gasto, tudo tem um gasto. Então, essas pessoas são cobertas, esses gastos são cobertos deles. E Deus tem abençoado grandemente. Amém? A destinação dos dízimos na prática é isso daí, né? Mas, amados, basicamente era isso. Eu não sei se tem alguém com alguma pergunta, se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu coloquei no grupo dos obreiros, né? Que eu iria estar falando esse assunto e pedi para divulgar. Eu acho que espantou os irmãos, faltou bastante gente. Falou o quê? Vai falar de dízimo oferta? Não vou lá ouvir não, vai que eu fico cúmplice. Então as pessoas não vieram, né? Veio pouca gente. O Joaquim está com o aniversário da netinha dele hoje, né? Então por isso que ele não está aqui. O Clóvis também conseguiu pegar uns dias aí, tá lá na praia. Mas é isso aí. Alguma pergunta, querido? Pode encerrar, Edson. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro?